Quem lembra dessa senhora aí? Se você não viu, provavelmente você vai ficar sabendo. Essa é uma pastora bem conhecida, tem um testemunho, ganhou notoriedade com o seu testemunho. E agora saiu uma decisão da Justiça de São Paulo que me fez refletir bastante, principalmente por lembrar de algumas atitudes de pessoas que a gente vê por aí. Essa pastora e vereadora chamada Sandra Alves foi condenada a pagar agora pela Justiça R$ 60.000 de danos morais. E ainda vai ter que se retratar publicamente. Qual é o motivo? A pastora aí usou as redes sociais para atacar o seu ex-marido. A atual dele também, ela atacou a própria filha depois de uma separação lá em 2017, segundo a reportagem. E isso ficou claro num vídeo que ela publicou no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ela chamava a filha de feia e velha, o ex chamava de porco, foi condenada a pagar R$ 60.000 por chamar o ex-marido de porco. E tudo de forma indireta, mas que dava para entender direitinho quem era o alvo. Para completar, até a mãe falecida da menina foi ofendida, meus amigos. Estamos falando de uma pastora e vereadora. E a juíza foi muito clara, ela até deixou bem claro que isso ultrapassou qualquer limite da liberdade de expressão. É discurso de ódio, disfarçado de desabafo ou alerta espiritual, conforme esse casal que a gente está comentando agora por último fazem. E é aqui que eu quero que vocês entendam. Quem aí já viu as lives do pastor Flávio Amaral, da esposa dele? A prática é muito parecida. Eles fazem diretas pesadas, expõem conflitos, atacam pessoas, muitas vezes fiéis da própria igreja, usando uma linguagem bíblica, como se fosse revelação de Deus, mas no fim é só exposição e julgamento e ataques parecido com essa da pastora. Tudo sem citar nome em alguns momentos, mas com alfinetadas, tão específica que o público entende perfeitamente de quem são os alvos. Isso é moral? Isso é espiritual? É a pergunta que eu faço. A resposta é claro que não. Assim como essa pastora Sandra Alves, eles estão usando a fé como escudo para atacar pessoas como segundas intenções, mágoas pessoais e muitas vezes vaidade ferida. A juíza ainda reforçou que a liberdade religiosa, no caso da pastora aqui, não é desculpa para atacar ninguém. Isso vale para a Sandra e deveria valer para o pastor Flávio Amaral e esposa, que estavam fazendo até agora, que agora estão afastados, mas faziam constantemente. E sabe o que é mais grave, meus amigos? Essas lives geram ódio nos seguidores, tem gente que vai lá, comenta, compartilha e até ataca quem foi indiretamente exposto por eles. Isso alimenta perseguição, divisão e escândalo. E aí acusam nós que expomos a verdade nos processos lá, que nós que estamos causando escândalo e que somos, os desviados. Eles tentam se colocar no lugar de vitimismo. Você que é seguidor, você precisa cobrar responsabilidade de quem lidera e influencia. Ser pastor, ser líder, ser uma figura política, ter uma câmera ligada, isso não dá carta branca para usar púlpito como palco de vingança emocional ou até mesmo aqui na internet. São ataques baixos, atacando a sexualidade das pessoas, assim como ele fez com o Israel do Fuxico Gospel e a Sandra aqui, a qual fez com seu esposo. Se a justiça começou a agir em casos assim, é porque a internet não é mais terra sem lei. E que fique claro isso. O que você fala em nome de Deus precisa ser sustentado por amor e não por mágoa disfarçada de profecia ou de desabafo. Porque essa é a minha personalidade. Eu deixo o alerta aqui para todos. A fé é coisa séria, meus amigos. E quem usa a fé para atacar o próximo está no caminho bem longe do que dizem estar, que é no caminho de Cristo. Que caminho de Cristo é esse? Eu achei importante comentar esse assunto, até porque a juíza deu uma sentença aí para essa pastora Sandra
pagar de 60 mil reais e ainda ter que se retratar nas próprias redes sociais. Você já pensou se todo mundo que foi atacado pelo Flávio Amaral e a Andréia entrasse na justiça? Esse cara estaria lascado, esse casal de pastores estariam literalmente lascados, porque além de pagar o que a justiça estipula, vão ter que se retratar da mesma forma que atacaram. No caso da Sandra aqui, a justiça não poupou. Não importa, até inclusive argumentaram a defesa que ela tem um testemunho lindo, que ela estava num desabafo. Não, a justiça entendeu outra coisa e fez a justiça. Fico alerta para você que foi atacado pelo casal, né, fazendo esse paralelo aí, pelo casal aí, pastor Flávio Amaral, que nem pastor não é no meu ponto de vista, mas é um cidadão que precisa de um tratamento porque é nítido o descontrole da parte dos dois, principalmente, diante dos problemas que eles mesmos provocaram. Um desequilíbrio que, no fundo, resulta em ataques na internet e você, às vezes, não sabe do seu direito. Então fica aqui esse vídeo para você entender que as coisas não são do jeito que você acha. Talvez, mas eu sou tão insignificante, menosprezado o tempo todo. Um pastor me chamando disso e daquilo. Né? A Andréia chamou, eu não lembro agora quem que foi, de suína, numa live. Essa pastora chamou o marido dela de porco. Foi processada e o ex ganhou o processo, atacou a atual do marido, a própria filha. Olha o tipo de pessoas que se dizem evangélicas. É uma frase corriqueira, né, que às vezes eu ouço, não se faz mais pastor igual antigamente. Na verdade, hoje tem mais pessoas pensando em se manter em cima da fé do povo, tirando proveito, e quando precisam mostrar que são realmente que tem realmente um chamado, acabam mostrando que na verdade não são nada do que falarem ser até o presente momento. No fim das contas, tudo isso leva a uma pergunta muito séria: que tipo de testemunho estamos deixando como cristão? Principalmente se tratando desse tipo de líder aí. Que tipo de testemunho estão dando? Porque, cara, não adianta subir no púlpito, abrir uma live, dizer que está falando em nome de Deus, se o que sai da boca é só amargura, só julgamento, vingança pessoal, sendo que a própria Bíblia que eles carregam diz que da abundância do coração, a boca fala. E se o nosso coração está cheio de mágoa, orgulho ou sede de justiça própria, né, de fazer justiça com as próprias mãos, então a nossa fala, por mais espiritual que pareça, será com certeza contaminada. Eu acho que está na hora dessa gente rever a postura e o conceito de cristianismo que eles dizem servir. É entender que ser porta-voz de Deus não é ter um microfone, não é ter um caráter, é entender que o evangelho não destrói, bem pelo contrário, o evangelho restaura. É melhor deixar de usar o nome de Deus, a santidade que dizem ter, como um escudo. E eu deixo aqui esse vídeo rapidinho aqui para refletir a respeito disso. Pastor, no caso ela aqui, pastora, além de pastora, uma política, uma pessoa pública, agir dessa forma, fica nítido, claro, um desequilíbrio. Da mesma forma esse outro casal. Lamentável, mas essa é a realidade que nós estamos presenciando nesses últimos dias aí. Agradeço a cada um de vocês, deixe o seu like, seu comentário aí que é importante, seu joinha ajuda muito, divulga o nosso conteúdo, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, e deixa eu terminar o que eu vim fazer aqui.